Muitas pessoas morreram e muitas vão continuar morrendo, sem que devessem morrer. E sabe por quê? Por ter sido a febre impedida de realizar seu papel de cura, por baixarem a febre como se ela fosse um perigo, quando é na verdade uma poderosa reação de defesa do organismo. A febre é essencial para a cura e proteção da vida, especialmente diante dos surtos atuais de febre amarela, dengue, zika, chikungunya, de infecções de repetição e dos índices alarmantes de mortalidade divulgados. A vida é mantida, apesar de tantas agressões ao corpo, porque existe esse maravilhoso sistema de defesa. Eu quero que você receba algumas informações sobre a febre. No cérebro, uma estrutura chamada hipotálamo, está o centro regulador da temperatura do corpo. Diante da presença de um agente agressor, vírus, bactérias, os glóbulos brancos do sangue produzem uma substância chamada leucogênio, que estimula o centro termorregulador a elevar a temperatura corporal. E a febre, assim presente, desencadeia as reações que você vai saber quais são e o que significam. A febre impede a multiplicação e destrói vírus e bactérias agressores. Tanto é que se você colocar uma placa de cultura com esses micro-organismos numa estufa aquecida, verá que quanto mais alta a temperatura, menos eles se multiplicam e até são mortos. 2. A febre acelera os batimentos do coração para que a circulação transporte mais rapidamente as substâncias de defesa, os anticorpos, até os locais agredidos, para que as toxinas sejam eliminadas. 3. A febre acelera a respiração, às vezes com gemidos, para que mais oxigênio, mais importante nutriente, seja disponibilizado para vitalizar as células. 4. A febre faz a pessoa parar de comer para não gastar energia com o processo digestivo e concentrar somente na desintoxicação e na cura, altamente favorecidas pelo jejum. Aliás, esse mecanismo chamado autofagia recebeu o último prêmio Nobel de Medicina. 5. A febre é incômoda, a pessoa se sente indisposta, fica quieta, recolhida, isso para não gastar energia com movimentos e estresse mental da rotina do dia a dia. É preciso entender e suportar esse incômodo da febre, sabendo o que ele significa. E 6. A febre pode fazer a pessoa delirar, falar coisas desconexas. Isso não tem nenhuma gravidade, não significa que o cérebro está sendo lesado e a normalidade se estabelece espontaneamente. 7. O corpo faz a febre na intensidade que precisa para a cura de cada caso. Se ele precisar de 40 graus, esta será a temperatura que o cérebro irá produzir. E esse controle cerebral irá abaixar a febre quando ela não for mais necessária. Mas o desconhecimento é tanto que muitas pessoas pensam que se não derem antitérmico, a febre nunca irá abaixar. E 8, por fim, quanto à tão falada e temida convulsão, existe a ideia errada de que pode ocorrer se a febre subir. Não é assim. Mas esse assunto nós vamos conversar em outra oportunidade. Por outro lado, o que significa baixar a febre por meio de drogas e impedir que ela se manifeste? Não significa combater a doença, não elimina a causa, e se por um lado tira o desconforto, a indisposição, por outro, e pior, desliga todo o sistema de defesa, deixando os vírus, bactérias e a doença livres para evoluir, agravar e matar pessoas que não deveriam morrer. Isto, infelizmente, frequentemente acontece, porque quando o sistema de defesa não funciona, medicamentos muitas vezes não são suficientes para garantir a vida. Mas, afinal, se a febre é uma reação de defesa, por que é combatida como se fosse um problema? Vou lhe dizer, porque a febre proporciona lucro de bilhões e bilhões de dólares para a indústria da doença
Então vale a pena fazer da febre um problema, pois as pessoas movidas por medo, ansiedade, insegurança, crendices, distorções, se tornam presas fáceis de um sistema poderoso que faz da mentira verdade e da verdade mentira. Então, não se faz nada diante de uma pessoa com febre? Sim, faz-se sim. Trata-se a causa do problema, mas especialmente se a causa não é conhecida. Deixar a febre fazer sua parte é importante, independente de outros tratamentos que cada profissional esteja apto a realizar. Deixar a febre atuar é a mais importante providência para a cura. Milhares e milhares de médicos, profissionais de saúde, pacientes, pessoas entendem, respeitam e adotam a febre em seus tratamentos. Conheço os dois lados. Em meus primeiros 10 anos de medicina, eu combati a febre neuroticamente e sei as complicações que aconteciam. Há mais de 30 anos tenho a febre como potente aliado em minha missão de curar. E explico, oriento veementemente para que a febre não seja eliminada com remédios, mas pelo próprio corpo, quando não precisar mais dela diante da resolução da causa. Todos os trabalhos científicos e os resultados práticos confirmam este entendimento. Sei que para você é difícil, depois de uma vida ouvindo que a febre é uma coisa perigosa, aceitar que isso não é verdade, que a febre é nossa aliada e acontece para curar e preservar a vida. Você tem o livre-arbítrio para tomar sua decisão. Eu só quero que você saiba desta visão diferente, para de maneira mais justa fazer suas escolhas. Minha palavra final é esta: deixe a febre atuar e a morte, menos provavelmente, acontecerá. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.